Livro do profeta Isaías. 40, capítulo 40, versículos do 28 ao 31. Isaías, capítulo 40, versículos do 28 ao 31. A igreja encontrou? Amém? Leiamos. Diz assim a santa palavra do Senhor: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, diz a palavra do Senhor. Podem sentar, irmãos. Profeta Isaías, um livro muito conhecido, um livro profético do Antigo Testamento. E se nós olharmos os capítulos que antecedem esse daqui, esse capítulo 40, nós vamos encontrar, meus irmãos, um profeta dizendo ao povo: se humilhem, busquem ao Senhor, deixem esses pecados, deixem essas religiosidades, se humilhem na presença do Senhor. E não foi um dia, não foi apenas um ano, foram vários anos o profeta Isaías dizendo isso para aquele povo. Para os irmãos entenderem quão longo foi esse ministério profético do profeta Isaías, ele ultrapassou 4 reinados. Ele passou pelo rei Uzias, pelo rei Jotão, pelo rei Acais, chegando até o rei Ezequias. Mas o povo, meus irmãos, escutava e não atendia. O povo escutava a palavra profética dizendo: afasta-se dos teus pecados para se apressar a ter a minha presença. E anos passavam e o povo continuava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Conhecemos uma sociedade assim também hoje, ou não, irmãos? A nossa sociedade tem desagradado muito ao nosso Deus. A nossa sociedade tem desagradado demais aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Naturalmente, tem uma hora que a mão de Deus pesa, porque Deus é amor, mas Deus é juízo, Deus é justiça. Não podemos tratar o nosso Deus de igual para igual. Ele é Deus. Não podemos imaginar que aquilo que fazemos nas nossas vidas não terá consequências, irmãos. Porque tudo que fazemos, iremos colher. Não é essa a palavra? Aquilo que plantares, colherá. E o povo de Israel colheu aquilo que plantou. E por vários anos, aquele povo começou a perder batalhas, começou a sofrer a mão do Senhor. Mas olhe como é interessante isso.
como nós fazemos aquilo que o povo de Israel fez naquela época. Chega um dado momento que aquele povo começa a questionar o Senhor. Como quem diz assim, mas Senhor, por que nos abandonas? Senhor, por que não estás comigo? Conosco, no caso, era um povo. Por que tantas batalhas? Por que tantas lutas? Meus irmãos, o povo de Israel estava cansado. O povo de Israel, embora colhendo os seus próprios pecados, o povo de Israel estava desfalecido. O povo de Israel estava desanimado. O povo de Israel estava triste, talvez pensando: como será? O que acontecerá? Mas o Senhor, no capítulo 40, dá uma resposta através do profeta Isaías ao povo de Deus. E nessa manhã, Deus traz resposta para essa igreja. A resposta do Senhor, acompanhe aí no capítulo 40. A resposta de Deus para aquele povo, muitas vezes ingrato, pecador, que deixou muitas vezes as coisas de Deus de lado. Mas apesar disso, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Meus irmãos, Deus não age em nossas vidas como nós agimos com os nossos. Deus é Deus. E Deus começa dizendo: consolai o meu povo. Sabe que povo é esse? É aquele povo que pecou, como nós. É aquele povo que deixou, muitas vezes, Deus em último plano, como nós. É aquele povo que estava muitas vezes distante de Deus, como muitas vezes nós estamos. Mas a resposta de Deus vem através, iniciando desse versículo: consolai o meu povo. Deus é Deus que consola, irmãos. Não importa qual a situação que estamos vivendo. Talvez se abríssemos aqui o microfone, não faltariam pessoas para dizer: estou sofrendo isso, as lutas têm sido assim, tem sido tão difícil, tem sido tão doloroso, mas o Senhor é Deus que consola. O Senhor consola, irmãos. Eu estou aqui pelo consolo do Senhor. E a palavra vai dizendo mais. Eu não vou ler todos os versículos. Em caso os irmãos, se puderem, façam essa leitura. Mas é muito interessante quando o Senhor vai dizendo, através do profeta Isaías: consolai o meu povo. E mais à frente, no 45, ele vai dizer assim: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é Eva, e toda a sua glória como a flor da Eva. A glória do homem não é nada para Deus, mas a glória de Deus é tudo para nós. E a palavra ainda vai dizendo: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Oh, meus irmãos, quantos já morreram? Quantos irão morrer? Mas quando esses que morreram estavam vivos, a palavra de Deus já existia. E quando nós
estivermos mortos, a palavra de Deus continuará viva. É isso que diz a palavra. E vai avançando. E aí, ele vai dizendo a majestade do Senhor a partir do 12. E vai dizendo, irmãos, quem é igual ao nosso Deus? Quem é que faz o que nosso Deus faz? Eu acho muito forte quando ele coloca no 40:17 assim: todas as nações são perante ele, como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Sabe todas as nações importantes da terra, sabe todos os reis da terra, sabe todos os juízes da terra, eles não são nada diante do Senhor. Reinos se ergueram, reinos caíram, mas o Senhor continua assentado no seu trono. Contra ele, nada podemos fazer. Irmãos, saibam que Deus é majestoso. Deus é tão grande que na nossa ignorância, nós não podemos jamais alcançar. Quem é esse nosso Deus? Mas sabe o que é grandioso? E já foi falado nessa manhã, hoje, que Ele nos ama. Apesar da grandiosidade dEle, Ele nos ama. Irmãos, o amor mais autêntico e genuíno que existe é amar quem não pode nos dar nada. É amar quem não pode fazer nada por nós. Eu estava analisando e refletindo. Nós, quando crianças, somos cuidados por nossos pais. O que é que nós, crianças, podemos dar para os nossos pais? Nada. Mas eles nos amam. Não é assim? O que é que nós podemos dar para o nosso Deus, irmãos? Nada. Mas Ele nos ama. E apesar de tudo que o povo de Israel fez naquele momento, Deus, através do profeta, diz assim: estais exaustos? Estais cansados? Será que essa é a minha realidade e a sua, irmãos? Eu passei a última semana muito triste. Muito triste. Olhei para os lados e não vi motivos para me alegrar. Aí comecei a pedir a Deus, sozinho, sem ninguém ver, quietinho no meu canto. E comecei a me abrir com Deus e dizer: Senhor, por que é que a nossa vida, de repente, parece que dá um vendaval e aquilo que estava tão seguro se solta? Os irmãos já viram uma ventania? Às vezes até aquela plantinha que estava crescendo, mas ainda não tem uma raiz firme, ela vai junto. E aí eu comecei a ler a palavra. E comecei a pedir a Deus resposta de oração. Essa resposta da minha oração é aquilo que eu estou trazendo para os irmãos hoje. Porque da mesma forma que Deus está dizendo que nesta casa também tem pessoas que talvez estejam olhando e perguntando: qual o motivo de me alegrar diante de tantas lutas? Aí o Senhor faz a promessa, que eu vou ler novamente, os irmãos só acompanhem. Diante de tantas lutas, tanto cansaço, tanta exaustão. Irmãos, tem horas que nós estamos igual aquelas pessoas que correm em maratonas. Já viram?
que quando chega no final, às vezes você vence, mas você vence tão cansado, que quando você passa aquela faixa, você cai de exaustão. O povo de Israel estava tão cansado, estava tão exausto, que Deus veio e deu a resposta através de uma promessa. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Promessa de Deus. Deus faz forte ao cansado. Estás cansado, Deus te fortalece. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Estás sem vigor, estás desanimado, o Senhor irá multiplicar as tuas forças. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Embora a palavra esteja falando de um cansaço físico, irmãos, Cristo, Ele vai muito além de restaurar o nosso físico. Ele restaura a nossa alma. Cansaço e vigor não dependem da idade, dependem do renovo que Deus te dá e você recebe. Você já tem visto, como eu tenho visto, jovens cansados, jovens que semeiam e não colhem, jovens que não brilham, mas são jovens. Mas temos visto velhos irradiando a luz do Senhor. Não é a idade, irmãos, não é o cansaço, é o renovo que Deus te dá. Para Deus, todos estamos iguais. Aí a palavra vai ainda. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Irmãos, como é bom, maravilhoso servir a Deus, saber que Deus é bom e saber que Deus confirma. Eu chego aqui no templo, irmã Miriam está falando de fortalecimento. Chama Márcio para orar aqui no jardim de oração. E Márcio insiste em fortalecimento. A primeira canção, o primeiro louvor cantado é sobre fortalecimento. A força é do Senhor. Então é isso que o Senhor quer falar para as nossas vidas hoje, irmãos. É o fortalecimento. Igreja, ô igreja, igreja do Senhor, não espera por homens, não espera, espera por mim, espera que eu faço a obra, espera que eu realizo, espera. O Senhor quer nos dizer nessa manhã, não depende de homens, não depende daquilo que tu não sabes. Eu sei, eu esquadrio o entendimento, eu falo. Levanta a igreja, acorda a igreja, restaura a igreja. Irmãos, a promessa do Senhor, ela diz: espera no Senhor, renova as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nessa manhã, o Senhor quer nos falar sobre o renovo que só Deus pode dar. Vocês creem, irmãos? Porque eu creio
nesse renovo. Eu creio nessa restauração. Eu creio nessa cura. Eu creio, porque eu sei o que Deus é e tem feito na minha vida. E eu sei que vocês sabem também. Meus irmãos, para que nós possamos ser renovados no Senhor, os irmãos me desculpem, meu tremor de mãos, já chorei depois que cheguei ao templo, porque é muito bom a gente não ter vergonha daquilo que Deus está operando em nós. Tenha vergonha não, meu irmão, minha irmã. Se você quiser chorar, chore aos pés da cruz. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração, e eu trago para a igreja nessa manhã, para que haja renovo, irmãos. A primeira coisa que eu e você temos que fazer é reconhecer que o renovo vem do Senhor. Aí você diz, como? Isso é básico demais. É não, irmãos. Porque muitos acham que o renovo vem através de homens. Muitos acham que o renovo vem através da política. Devemos respeitar as autoridades, mas adorar somente a Deus. Os irmãos entendem? Político nenhum restaura a alma, só Deus faz. Muitos têm atribuído esse renovo a novos trabalhos, a novas conquistas. Mas, irmãos, embora isso gere uma momentânea alegria, um dia passa. Muitos têm atribuído esse renovo à mudança de lideranças. Não é mudando lideranças que nós nos renovamos. Nós nos renovamos no Senhor. Amém? O Senhor, Ele pode dar para mim e para você força de várias formas. Ele pode te dar uma força física impressionante, como fez com Sansão. Quantas pessoas morreram pelo braço, pela força de Sansão? Mas um dia, irmãos, a força de Sansão falhou. Um dia, Sansão conheceu a morte. Nosso Deus não morre. Nosso Deus não cansa. Nosso Deus não diminui. Nosso Deus é eterno. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é nossa rocha. Tire a rocha humana que está dentro de você e deposite o lugar de Deus, para Deus. Irmãos, os milagres podem até ser feitos através da mão humana, mas o milagre vem do céu. Pessoas foram curadas aqui, glória a Deus. Médicos podem ter sido usados, mas tudo veio do céu. Reconheça que o renovo vem de Deus. Às vezes Deus pode te dar uma força intelectual deslumbrante, uma oratória plena. Oratória não converte corações. Brilho intelectual é para alimentar egos humanos.
Mas para Deus, irmãos, não tem valor. Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Salomão foi sábio, mas conheceu a fraqueza da idade, conheceu a morte. Nunca ouvi falar que pelo fato da sabedoria de Salomão, ele tivesse um destino diferente do que eu e você teremos. Às vezes, Deus pode nos dar uma força até espiritual. Nós podemos ser usados por Deus para fazer coisas para Deus. Mas mesmo se isso acontecer, pense, o renovo vem do Senhor. Elias, irmãos, grande profeta, grande homem de Deus, se abateu tanto que foi para uma caverna. Qual é a caverna que eu e você estamos querendo ir? Estamos doentes, ligamos para uma farmácia, perguntamos, quero comprar um remédio. Estamos doentes, buscamos um hospital. Estamos com doença de alma e não queremos buscar a Deus. Queremos nos isolar. Não é isso que a gente tem visto? A ansiedade, ela começa com isso, irmãos. Você começa a dizer, eu não vou partilhar das coisas de Deus, porque eu não quero que ninguém me veja assim. Irmãos, não se isole não. Não se isole, é perigoso. Busque o Senhor. Busque pessoas também que podem lhe ajudar através do Senhor. Irmãos, o crente mais firme um dia duvida. O crente que mais busca santificação um dia cai. Essa é a nossa vida. Nós somos fracos. Por isso que lá em 1 Coríntios 10:12 diz assim: cuide para que estando em pé não caia. Isso não é uma vez na vida não, irmãos, isso é todos os dias. Cuide para que não caia. Somos pecadores, podemos cair, porque não temos força por nós mesmos. A nossa força, ela vem de Deus. Irmãos, eu fico pensando que quando a gente confia na nossa força, é como se a gente, imagine, vai numa estrada e a gente coloca uma alta velocidade no carro. E a gente acha que, por exemplo, vai dar tempo de frear numa situação que aconteça. E no dia que a situação acontece, o freio falha. Irmãos, não confiemos nas nossas forças. Seja a nossa força do corpo, seja a nossa força da mente, ou mesmo, irmãos, a força espiritual. Não se sinta super crente, se sinta crente quebrantado nos pés do Senhor, que Ele levanta todos os dias. Aí Deus vai nos dizendo: estáis cansados? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Irmãos, é para os pés do Senhor que nós temos que correr. É para Deus. Irmãos, não olhe para lados, não olhe para frente e para trás. Olhe para Deus. Irmãos, quando a gente começa a receber esse renovo do Senhor, a gente começa a dizer assim: Deus, não importa a circunstância, não importa, Tu estás comigo. A gente se sente forte, irmãos. O povo de Israel estava fraco,
mas Deus fez a promessa. Vocês estão cansados? Eu fortaleço vocês. A igreja está cansada? Se fortaleça no Senhor. Busque mais, ore mais. Quando nós fizermos isso, irmãos, o renovo vai chegar. Quando nós fizermos isso, o renovo de Deus vai acontecer. Saibam, irmãos, assim diz a palavra, lá em João 15, no verso 5, quando ele está falando da videira, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Saia daqui com essa certeza. O renovo não vai vir por você. O renovo não vai vir por alguém. O renovo vem do céu. O renovo é espiritual. Porque o cansaço físico, irmãos, a gente pode ter uma boa noite de sono e resolver. A gente pode se alimentar melhor e resolver. A gente pode tirar férias e resolver. Mas o cansaço, como o Márcio já colocou aqui hoje pela manhã, da nossa alma, esse descanso, esse refrigério, né, irmã Miriam? Só quem traz é o nosso Deus. A segunda coisa, irmãos, olhando para cá, que eu queria meditar rapidamente com os irmãos. Para que eu e você sejamos renovados no Senhor, é necessário que nós esperemos no Senhor. Esperar não é fácil. Esperar é um ato de fé. Porque as barreiras são tão grandes que a gente não quer esperar. A gente quer botar os nossos pés na frente do Senhor. A gente quer colocar a nossa carroça na frente do Altíssimo. E ainda quer olhar para Deus e dizer: sabemos o que estamos fazendo. E Deus vai dizendo: cuidado, me escute, ouça minha voz. Deus só nos guia, irmãos, para o bem. Tudo que é feito por Deus é perfeito. A palavra diz isso, e eu creio nisso. Irmãos, esperar no Senhor é difícil, mas quando a gente espera em Deus, o sobrenatural acontece. A multiplicação acontece, a cura acontece, o milagre acontece. Aqueles que estão paralisados são levantados. Aqueles que estão quebrados são restaurados. Essa palavra renovar, renovo, no original hebraico significa reparar, reestruturar, restaurar. Quantos de nós estamos quebrados, irmãos? Estamos quebrados pelas decepções com as pessoas, estamos quebrados pelas doenças, pela Covid, estamos quebrados. Mas o Senhor, Ele restaura. Se você pegar um cristal, algum vidro e quebrar, você pode tentar colar, mas você vai perceber que fica as marcas. Mas quando Deus nos restaura, nos renova todos os dias, é como se cada dia fosse só o único dia que nós temos, irmãos. Não adianta olhar para trás. Aquilo que foi feito não volta mais. Aquelas situações que a gente olha para trás e diz: eu poderia ter feito dessa forma, mas não fiz. Deus está dizendo: eu não renovo uma vez por ano, eu não renovo a cada 10 anos, a minha misericórdia se renova a cada manhã. Então Ele nos renova a cada manhã. Hoje é um dia novo, irmãos. Hoje é dia de vitória no nome do Senhor. Mas você tem que crer, você tem que receber. Porque se não creres, não verás a glória de Deus.
Irmãos, esperar no Senhor é colocar a nossa confiança nele. Esperar no Senhor é saber aceitar com paciência e no tempo de Deus, a vontade dele, porque é a vontade de Deus que vai prevalecer. Não importa, irmãos, o que façamos, o nosso Deus é soberano. Aquilo que ele quer, ele faz. Não adianta querer ser barreira diante do nosso Deus. Esperar no Senhor. Esperar. Mas esperar, entendam, não é apenas se sentar e dizer, eu estou esperando no Senhor. Porque se assim fosse, Golias não tinha sido derrotado por Davi. Porque Davi tinha ficado esperando. E Deus ia fazer tudo? Não, irmãos. Esperar no Senhor quer dizer que eu e você, para nos renovarmos, nesse renovo que vem do céu, nós precisamos buscar. O renovo existe. E a fonte, irmãos, é inesgotável. Todos os dias Deus tem renovo para as nossas vidas. Mas eu e você precisamos buscar. Esperar no Senhor é buscar esse renovo. Esperar no Senhor é saber que Ele é a fonte de renovação espiritual diária para as nossas vidas. Ah, se não fosse o Senhor, como estaria a minha vida e a tua vida, meu irmão? Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, Ele é maravilhoso e Ele está nos dizendo também, ao esperar no Senhor, você vai ver a glória do Senhor dentro da luta, no momento da batalha. Às vezes a gente quer ver a glória de Deus depois que a batalha termina. Não, irmãos, o renovo de Deus é na batalha. Como eu disse aos irmãos, passei uns dias muito entristecidos, mas essa palavra me fortaleceu. E eu disse, mudou alguma coisa na situação do dia que eu estava triste para o dia que eu busquei o renovo do Senhor? A situação continua a mesma, mas o meu olhar mudou. Entende? Deus ainda não fez e nem sei se vai fazer aquilo que eu desejo, mas eu sei que Ele vai fazer o melhor. E eu sei que se hoje eu estou chorando, o Senhor vai me renovar. O Senhor vai me dar uma paz, uma alegria que o mundo não dá. O mundo não dá, irmãos. Tudo no mundo é passageiro, mas no Senhor temos a rocha eterna. A terceira e última reflexão que eu queria trazer para os irmãos, olhando para esse texto, é que para nós nos renovarmos, nós, além de reconhecermos que esse renovo vem de Deus, além de esperarmos no Senhor, nós devemos confiar exclusivamente no Senhor. Irmãos, não confie a sua vida a outras pessoas. Confie exclusivamente no Senhor. Porque nós somos falhos. Nós frustramos as pessoas e as pessoas nos frustram. Não adianta esperarmos nas pessoas. Precisamos esperar em Deus. Confiar exclusivamente em Deus. Quando nós vamos a um hospital e temos lá toda a parte médica, aquilo é bom, é necessário, é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Mas nós sabemos que com todos os recursos, a última palavra é de Deus. Não importa em que condição, em que circunstância. Irmãos, confiar exclusivamente no Senhor. Lá no Salmo 40, no verso 4, ele diz, feliz é aquele homem que confia no Senhor.
Irmãos, confiar em Deus traz renovo porque nos dá paz, nos dá segurança de sabermos que apesar de tudo, o nosso Deus se inclina e escuta o nosso clamor. Confiar exclusivamente em Deus é reconhecer, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, entendam o que a palavra está dizendo. Naqueles montes vem chuvas, vem raios, vem pedras, vem coisas, mas ele continua firme. Não ser abalado não quer dizer que não sofreremos os reveses da vida, mas quer dizer que apesar disso, o Senhor tem nos restaurado e renovado todos os dias. Irmãos, igreja do Senhor, se renove, reconheça esse renovo, busque, espere no Senhor, confie no Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele não erra, o Senhor, Ele não falha, o Senhor não decepciona. O Senhor é tudo que eu e você precisamos. Irmãos, precisamos confiar no Senhor. Saber que Deus, do jeito que Ele fez com o povo de Israel, Ele tem feito no nosso meio. Somos pecadores, sabemos disso, somos falhos. Tem momentos que nós somos tão ruins, que se a gente pudesse arrancar a nossa parte ruim, a gente cortava. Somos isso tudo, mas o Senhor tem promessa. O Senhor tem nos dito: estais cansado, venha a mim, porque eu vos aliviarei. O alívio vem de Deus, o socorro vem de Deus. Meus irmãos, queria concluir, já ultrapassei o tempo, mas não tem problema não. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aquilo que foi lançado será plantado nas nossas vidas. Meus irmãos, renovar no Senhor. O povo de Israel foi advertido o tempo inteiro pelo profeta Isaías: deixem esses pecados, vocês irão cair no cativeiro. Ele não deixou. E o cativeiro babilônico aconteceu. Mas o mesmo Deus que permitiu o cativeiro babilônico foi o mesmo Deus que usou o rei da Síria para haver libertação. A palavra de Deus nessa manhã para a igreja do Senhor é: renove-se no Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor, Ele vai fazer o melhor. As decisões espirituais, elas vêm de cima, meus irmãos. Às vezes nós queremos afrontar, mas elas vêm de cima. Irmãos, saiba de uma coisa: Deus não abandonou o povo de Israel. Deus não me abandonou. Deus não abandonou nenhum de nós. E do trono dele, Ele controla todas as coisas, todas as situações, e não há problemas sem solução para o nosso Deus. Que eu e você possamos nessa manhã estar recebendo essa palavra, aplicando em nossas vidas, e independente das circunstâncias, renovando.
renovando, pedindo a Deus renovo, pedindo a Deus paz, pedindo a Deus cura, pedindo a Deus milagre, pedindo a Deus libertação, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Que a igreja seja abençoada no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.